Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu a visita de ministro do Tribunal Superior do Trabalho e disse que advertiu o filho sobre a fala contra o STF. Ele lembrou que o advogado de Lula já falou em fechar o tribunal. Jair Bolsonaro passou o dia na casa dele na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Pela manhã, recebeu a visita do ministro e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho. O jurista comandou o TST durante a reforma trabalhista e apoiou a mudança na legislação. Na saída, ele não falou com a imprensa. Em entrevista ao SBT, o presidenciável também comentou sobre a fala de Eduardo Bolsonaro contra o STF. O candidato afirmou ter advertido o filho. Disse ainda que pegou pesado com ele ao dizer ontem que quem fala em fechar o Supremo deve ir ao psiquiatra. Eu já adverti o garoto, é meu filho, a responsabilidade é dele, tá? Ele já se desculpou, isso aconteceu há 4 meses, ele aceitou responder uma pergunta que não tinha nem pé nem cabeça e resolveu levar para o lado desse absurdo aí. Bolsonaro disse respeitar os demais poderes. Nós temos todo o respeito e consideração com os demais poderes, e o judiciário, obviamente, é importante. Eu até fui pesado, meu garoto, né? Quem fala isso tem que buscar um psiquiatra. E ele já assumiu a responsabilidade, repito, se desculpou. E no que depender de nós, obviamente, né? Essa é uma página virada na história. Bolsonaro lembrou que o deputado federal Vadir Damus, do PT, também já falou em fechar o STF. A fala do deputado petista, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro e um dos advogados de Lula foi em abril. Na eleição deste ano, Damus não conseguiu ser reeleito. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos que criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição. E além da entrevista ao SBT, o candidato do PSL recebeu também a visita de um grupo de evangélicos da Igreja Assembleia de Deus. Os religiosos entregaram a Bolsonaro um documento no qual dizem que são contra o aborto e a favor da formação familiar tradicional, da educação pública sem influência ideológico-partidária. Os evangélicos também pediram combate ao crime e à corrupção, ao tráfico de drogas e sua descriminalização. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que não conseguiu se reeleger, também estava no encontro. O deputado Vadir Damus, do PT do Rio, reconhece que foi infeliz ao usar o termo fechar o STF. Segundo ele, o verbo correto seria substituir. O parlamentar refutou a comparação de sua frase com a de Eduardo Bolsonaro. Afirmou que a discussão foi no plano doutrinário.